Portuguesa descobriu que Portugal não descobriu o Brasil. Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas. O link original do canal dele está aqui na descrição, todos os créditos. Bora lá ver o vídeo. Sempre me contavam nas escolas que quem descobriu o Brasil foi Portugal. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, contaram-me que a história era bem diferente. Disseram que no Brasil já existia mais de 8 milhões de índios. Porém, a história que Portugal conta é que esses índios não eram um povo civilizado. E enquanto que Portugal lucra com pontos turísticos de recursos que eles dizem que foram descobertos, no Brasil dizem que os donos verdadeiros são os fenícios ou o povo Ratanabá. Desde quando eu cheguei ao Brasil, realmente, eu tenho vindo a descobrir muitas histórias. Mas de uma vez por todas, eu preciso de saber a verdade. Em uma vila romana na Tunísia foi encontrado algo que chamou a atenção dos brasileiros. Um símbolo mosaico fenício idêntico à bandeira do Brasil. Neste local foi encontrado vários símbolos fenícios, vários mosaicos que representavam conquistas, domínio dos fenícios. Mas algo que chamou muito a atenção foi que o mosaico maior, o mais destacado, o que estava afastado de todos como uma figura de representação de liderança, de fato, era o mosaico idêntico à bandeira do Brasil. Assim, novamente vem à tona alguns rumores. Será que Portugal foi quem invadiu o Brasil primeiro? Rumores como o nome de Barzilai, rumores como a cidade perdida de Ratanabá, rumores de como os índios... Cara, a cidade de Ratanabá é a que mais me tira do sério, sabe? Me mete nas nuvens. Para todo angolano e não só amante de desporto, já poderá adquirir seu produto online em todo o território americano. Claramente essa é uma marca distinta e foi desenhado por um angolano benguelense. Vai lá, visite o site e degusta, se delicia de produtos angolanos. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos ao vídeo. Chegaram aqui e se realmente eles não eram civilizados, como os europeus diziam. Bom, grande parte dos historiadores concordam que os índios eram nômades e vieram da Ásia. Atravessaram o Estreito de Bering e chegaram nas Américas e fizeram suas viagens desde o norte até o sul, estabelecendo seus povos, se reproduzindo e chegando a uma população aqui na região que hoje é o Brasil, de mais de 8 milhões de habitantes. Esses povos asiáticos que são nomeados pelos europeus como os índios, e hoje a gente explica para você como índios, mas não eram nomeados entre eles como a palavra índio, eles são de características nômades, principalmente naquele período onde eles foram se espalhando pelas Américas, são de características nômades. A principal característica de um nômade, eu quero que você anota aí, a principal característica de um nômade é não se apegar com o local, não se apegar no ambiente, pois automaticamente, por você ter a característica nômade, você sempre vai explorar outros locais. Então você nunca vai ser apegado ao local. Agora, em 1822, um francês com o nome de Debré tem a responsabilidade de desenvolver a bandeira do Império Brasileiro. E esse cara, quando faz a bandeira do Império Brasileiro, e muito parecida com a bandeira que é séculos e séculos muito mais velha do que a bandeira brasileira da República. Quando a gente vê um francês e quando a gente vê o local que estava esse mosaico na Tunísia, quando a gente fala de França e Tunísia, a gente fala de colonização. A França coloniza a Tunísia em 1881. Interesses franceses e os negócios franceses com a Tunísia já vêm de séculos anteriormente. Ou seja, uma pessoa de figura de tal importância como Debré, ao ponto que a monarquia brasileira convida ele para fazer uma obra de grande responsabilidade, que é uma bandeira do Brasil, com certeza essa figura é de alta patente para realmente fazer negociações e comunicações com pessoas importantes de qualquer parte do mundo, e principalmente a Tunísia, que é apenas algumas horas de navegações da França até a Tunísia, onde ele podia estar lá, onde ele com toda certeza poderia saber da história dos fenícios e da história daquele símbolo, daquela representação mosaica que veio de origem fenícia. E com toda certeza ele não poderia ter inspiração maior do que fazer algo que tem todo sentido com o local que deseja uma imagem, um símbolo, uma bandeira. Com toda certeza ele sabia que aquela história daquele símbolo da Fenícia fazia todo sentido com o país Brasil, pelo qual ele teria que entregar um trabalho. Ainda faz muito sentido quando você analisa a Pedra da Gávea e vê um rosto. Fica parecendo
A pedra da gama fica parecendo um tio ranzinza, entendeu? Com um chapéu de cartão. Naquela pedra, onde as pessoas falam que Uau! ali era a imagem do rei fenício, onde na lateral da pedra tem inscrições fenícias, onde as pessoas falam que está falando sobre o rei fenício. Quero que você conheça as características dos fenícios. Os fenícios são conhecidos pelos historiadores como grandes navegadores, os primeiros grandes navegadores, e também povos de fazer comércio, de fazer negócios. Então eles preferiam ganhar dinheiro do que entrar em guerras. Não era um povo que historicamente entrou em algumas guerras, mas era o povo que preferia fazer dinheiro. E se nós vamos falar de fenícios, temos que falar do rei Irão, da capital de Tiro, capital dos fenícios, mencionado na Bíblia como cananeus. Davi e o rei Salomão fizeram muitos negócios com o Irão, fizeram muitos negócios com os fenícios, porque a Bíblia relata que os fenícios tinham a posse do melhor ouro e da melhor madeira. Atualmente encontramos que a palavra em hebraico Barzilai, que foi um amigo do rei Davi, significa forte como ferro. Muitas pessoas falam que o hebraico do passado, Barzilai, significava brasileiro também. Mas as outras pessoas apontam que forte como ferro era o símbolo da madeira que era encontrada pelos fenícios aqui no Brasil. Pela madeira que fez Barzilai se tornar muito rico, como era mencionado na Bíblia. Muito rico ao ponto de suprir as necessidades de Davi quando ele precisou. Aprendemos na escola que quando os portugueses invadiram o Brasil, eles retiravam daqui não somente o ouro, mas também a madeira que deu o nome de pau-brasil. Esse nome pau-brasil não veio de um dia para o outro. Essa especiaria encontrada no Brasil ao ponto deles identificar que essa madeira era boa, para vender e fazer negócios, é porque esse conhecimento deles já existia antes de estar no Brasil. Essa madeira, esse tipo de madeira já era muito conhecido, já era muito utilizado antes dos portugueses virem retirar elas do Brasil. Ou seja, essa madeira do Brasil já era retirada. E é muito provável que seja pelos povos fenícios. Cara, isso que ele está a falar, por mais que seja complexo para a gente entender, por causa de todas as evidências que a história, os historiadores e aqueles que nos ensinaram na escola contam, nós podemos ver uma característica muito verdadeira, que é a questão dos asiáticos já terem migrado naquela região no passado, entendeu? Como prova temos aí já os índios, né? O povo nativo, quer seja da América do Sul, Central ou até lá da América do Norte. São todos gente de olho puxado, e isso vem da Ásia. E a gente sabe que quem chega lá, quem tem mais força, conta a história, controla a narrativa. Então a gente poderia acreditar sim que muitas histórias no passado se perdeu. Algumas catalogações não foram feitas pelos portugueses, pelos ingleses, pelos espanhóis, por causa da língua, que era muito complexa. E também na época na época da invasão, não na era colonial, na época da invasão, a gente via também que os invasores não ficavam em lugares onde tinha essas rupestres, isso que fala, né? Por exemplo, aqui na África, eles ficavam mais aqui no litoral, entendeu? Onde a gente encontrava histórias é lá no interior. A gente encontrava história, a gente encontrava anciões que sabiam de tudo. Então, por muito tempo eles ficavam ali, faziam negócios, né? Mas os europeus foram a força predominante sobre a história. Então, tudo que eles contarem é o que a gente vai aprender. Mas as evidências estão ali. O que ele está a falar, por mais que seja complexo, se sustenta. Com poucas bases, mas se sustenta. Entendeu? Eu pelo menos acredito nisso. Continua, meu parceiro. Esse amigo de Davi com o nome de Barzilai poderia ter recebido o nome de Barzilai por ser um grande vendedor dessa madeira, que teria o nome de
Barzilai, de forte como ferro, uma madeira ótima que ela foi fundamental para construções de palácios e para construções de um templo muito importante que foi o Templo de Salomão. A Bíblia menciona nos livros de Reis, de Crônicas, que o ouro e a madeira que foi construído o Templo de Salomão vinha de muito e muito longe, trazida pelo rei Irão, que o rei Irão e os seus trabalhadores vinham de grandes navegações para poder trazer essas matérias para a construção do templo. E quando fala de muito e muito longe, com certeza está falando do continente da América do Sul, que é um dos continentes ou o continente mais distante de tudo. Pô, mas se os fenícios chegaram no Brasil pegando madeira, pegando ouro... Pegando madeira... Por que os índios... É difícil meter maturidade ali, mas... Vamos continuar. Não trombaram com eles? Por que os índios não impediram? Porque é isso que aconteceu com os portugueses. Os portugueses chegaram, pegaram ouro, pegaram madeira, mas teve treta. Eles alegam que teve treta ao ponto deles terem que escravizar os índios, segurar os índios, guerrear contra os índios para eles não impedir a colonização deles. Eles contam assim. Mas quando a gente analisa desde o princípio do vídeo, falando que os índios eram povos nômades. E os nômades não são povos apegados pelo lugar. E quando a gente lê Darcy Ribeiro citando sobre a recepção dos índios aos povos portugueses, que os índios acolheram os navegadores portugueses, trataram das doenças deles, esperaram eles se recuperar das longas viagens, cuidaram deles e depois receberam esse tratamento horrível que a história desconta, né? E aí você percebe que faz todo sentido de não ter confronto quando os fenícios vinham buscar madeira e ouro aqui. Mas então por que os portugueses justificam as suas causas pelos confrontos dos índios? Por serem confrontados pelos índios, eles relatam os acontecimentos que eles causaram nesse país. Foi desumano, não era preciso. Os fenícios vinham, pegavam o que precisavam e iam embora, entravam e saíam com tranquilidade. Já os portugueses, que não queriam trabalhar, que não queriam fazer com a sua mão de obra, escravizaram os índios, porque não queriam trabalhar, escravizaram os índios para que os índios trabalhassem para eles. E isso é comprovado tempos depois, trazendo pessoas da África para serem escravos aqui no Brasil. Mas sabe quem desmente isso? São aqueles mesmos que dizem que essas histórias são simples teoria da conspiração. Aqueles que são de universidades financiadas por descendentes de europeus. Esses mesmos que contaram a sua história pessoal e particular, a sua própria história, que é tão bonita que hoje existe ponto turístico que conta a sua história para o mundo, do seu orgulho, dos heróis navegadores, e não conta a realidade de um autopiratarismo cruel que gerou dor em várias partes do mundo. Eles contaram uma nova história. Os povos que estavam aqui, eles nomearam como índios, pois pareciam com o pessoal da Índia pelo tom da pele, etc. Mas não somente isso, mudaram de nome, destruíram tudo que poderia provar que era um povo realmente que era civilizado, era organizado, tinha o seu próprio idioma. E como destruiu tudo isso? Como na sua cabeça os índios brasileiros, que são nomeados índios brasileiros, vivem apenas em ocas? É o que contaram para eles agora, que o seu local é numa oca de palha. Depois de séculos e séculos de escravidão, onde a identidade e a cultura dos índios foram eliminadas pelos europeus nas Américas, onde foram esquecidos da sua obra, da sua arte, da sua cultura. Mas os resquícios que permanecem nas Américas, obras astecas e maias que são idênticos às obras que existem nos países asiáticos. Como civilizar um povo que tem uma construção e uma arquitetura e uma cultura superior do que a sua? Como civilizar um povo que é muito mais desenvolvido do que você? Como? Mas é isso que eles querem que você acredite. É isso que eles contam nas suas escolas, é isso que ele conta nas zonas turísticas, é isso. Hoje, para sobreviver, ainda eles vivem de uma fake história. Bom, de uma coisa eu sei, é que esta história de Portugal está muito mal contada. E se vocês curtiram deste vídeo, pode escrever, o link original do vídeo está aqui na descrição. Eu consegui entender o ponto que ele trouxe nesse vídeo e realmente eu consigo acreditar que existem histórias que não estão a ser contadas, mas nem tudo que está a ser contado quer dizer que é mentira. Não necessariamente seja mentira, entendeu? Existe verdade em tudo isso que a gente está aprendendo na história, lá na escola, nos livros e blá blá blá, nas universidades. Mas o que ele disse aí
são fatos que acabam se sustentando, entendeu? Se a gente observar bem a história, a gente acaba entendendo que muito antes dos anos 1500, os povos já se viravam, os povos já viviam, os povos já interagiam, entendeu? O mais forte só chegou, meteu o rodo, cacetão em todo mundo, sabe? Contou a história do ponto de vista dele e é isso. Agora, a força que cada mente deve ter é de saber filtrar cada informação que acaba recebendo da internet. Então, eu vou saber filtrar isso tudo que eu vir aqui, vocês também saibam filtrar, não é isso, família? Inscreva no canal, ative o sininho com a inscrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima, vídeo bem educacional.